E começa aqui... Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao talvez seja o melhor episódio do Segunda Popular. Sebo nas canelas, pegue o seu chapéu, suas pistolas e venha comigo e com o Frog falar de Cowboy Bebop. Frog, eu tô animado, você tá animado hoje? Mano, animadíssimo. Esse é um dos melhores animes que tem. Esse anime é uma obra-prima, tanto de visual, de trilha sonora, de história, de tudo. Hoje, o episódio promete. Pra você aí que odeia o Lucas Cinéfilo, que fala fotografia, se fudeu. Hoje vai ser meia hora só do Lucas Cinéfilo. Quem é você? Sou só um cowboy à moda antiga. Um caçador de recompensas? É, na mosca. Que tal me dar os detalhes? Eu já morri uma vez. Fui morto por uma mulher. De boa, garoto! Adeus, cowboy. Eu acho que uma primeira coisa que a gente pode falar, um pouco da parte técnica, mas da parte curiosa, é que o Cowboy Bebop, ele não tem mangá. O Cowboy Bebop, ele é concebido como um anime. Ele já é feito para uma animação, então não tem o autor do mangá, mas o cara que ficou famoso é o diretor, vamos dizer assim, da animação, que a gente vai chamar ele de Watanabe, para ficar mais fácil. E é bem interessante que ele tem algumas coisas interessantes no currículo, nada muito extravagante, mas ele tem alguns pontos, muito depois do Bebop. E o estúdio também não tem nada muito relevante, que é a Sunrise. O estúdio tem umas coisas outras de Gundam, pra quem gosta, assim, de uma pegada mais de robô gigante, né? Mas o Watanabe, só pra dar um pouco do feedback geral dele, do criador do Bebop, ele tem 2 episódios de Animatrix na conta dele, 2 episódios muito bons, que eu deixo... A gente fala mais de Animatrix aí, mas o episódio Noir, que já tem um pouco da vibe do que vai ter no anime. E ele é o diretor de Samurai Champloo. Nunca vi Samurai Champloo, vou ser muito honesto. Me lembrou um pouco Afro Samurai, então um dia eu vou dar uma olhadinha. Mas acho que essa é a primeira coisa interessante pra gente falar, assim, é o conceito, a ideia do Cowboy Bebop é bastante diferente da indústria de animes, assim. Não é uma adaptação, ele nasce pro audiovisual. E acho que é por isso que ele é tão impecável, assim. Se eu posso usar uma palavra, assim, você vê que é uma pira feita com amor, tá ligado? Uma coisa que pra mim me chama muita atenção no Cowboy Bebop é que ele não é tão linear quanto a maioria dos animes, né? É interessante você pensar que a estrutura dos episódios, cada um tem uma história um tanto quanto, digamos assim, solta de um episódio pro outro, tipo, as narrativas de cada episódio são bem soltas, são poucos episódios que são voltados pra, tipo, a história, o background de cada protagonista ou de cada pessoa envolvida na história, e você vai pegando aos pouquinhos nuances nos episódios, ou pequenas frases ao longo dos episódios pra pegar a história de cada um, principalmente do Spike, né, que é o protagonista, só mais, tipo, alguns poucos episódios especiais que são focados na história deles. A composição toda do anime é meio pensada nisso, né, e eu acho que tem a ver, a gente vai explorar um pouco do porquê chama Bebop, mas tem a ver também essas mudanças de tempo nos anime, mudanças de foco e tal. Tem a ver também, por isso que ele chama Bebop, é dedicado ao estilo de jazz, mas a gente vai explorar isso um pouco mais pra frente. Mas visualmente falando também, o anime é muito diferente, pelo menos ele tem aquela estética bem de anime anos 90, assim, né, que é muito específica, um traço específico, um tipo de estética específico, misturado com uma estética cyberpunk, o que eu genuinamente amo muito. Então, pra mim, assim, uma obra de arte completa. Eu diria que ele é um anime experimental, é uma palavra que eu vou usar mais nesse episódio, mas acima de tudo, assim, a trilha sonora, justamente porque ele faz muitas referências a jazz, cada episódio tem um nome de uma música de jazz, né, e bebop é um subgênero, vamos dizer assim, e ele é feito numa vibe meio como se fosse, eu diria como se fosse um show com vários artistas, assim, então eles não têm necessariamente que dialogar entre si, você vê várias aventuras, e é por isso que a pergunta mais difícil desse programa é assim, sobre o que é Cowboy Bebop, né, sobre o que é esse anime. É muito explicar isso pras pessoas, eu já me peguei pensando muito sobre isso, assim. Pra gente dar uma semi-sinopse, né, pra quem nunca viu pode ficar curioso, assim, eles estão no espaço, então é uma coisa futurista, tem nave espacial, tem toda essa parte de Star Wars, vamos dizer assim mesmo, e eles são caçadores de recompensa. A gente acompanha 2 caçadores de recompensa inicialmente, que é o Spike e o Jet, então são as aventuras deles atrás de
pessoas pra pegar dinheiro, essas coisas. Só que dentro disso vão aparecendo outros personagens, a gente vai aprendendo mais o passado deles, né? A ideia original do autor era fazer um filme em animação, só que aí ele recebeu verbo suficiente e uma proposta de fazer uma série. Então você sente que, assim, alguns episódios, principalmente dos passados dos personagens, né? Eles são episódios-chave, são episódios que tem um pouco mais de sequência, e você vai ver eles ao longo espalhados da série. Mas a maioria dos episódios é como se fosse uma crônica, né? Uma coisa solta, você vê, e é isso que é legal. O episódio tem começo, tem desenvolvimento e tem fim dentro de toda a proposta dele. E é justamente por isso eu acho que uma coisa, como você tá vendo um Animatrix da vida que eu comentei, tem um episódio que é claramente um filme de terror. Tem um episódio que ele devaneia sobre a complexidade do que é ser humano e você transcender na internet. Tem um episódio que é só de comédia, tem um episódio que não leva você a lugar nenhum, é só engraçado. Então, por isso que eu falo, parece que a equipe quis tentar coisas diferentes, quis tentar ângulos de fotografia diferentes, tentar músicas diferentes. E, cara, como envelheceu bem, mano. Esse é um anime dos anos 90 que você mostra, tipo, as cenas de luta hoje, a fluidez. O Spike, que ele é um personagem que luta um Kung Fu, um Jiu-Jitsu, alguma coisa do gênero ali. Cara, se você pausar em qualquer frame, você entende o que tá acontecendo. É muito plástico até hoje, porque dá pra ver que foi muito dinheiro pra poucos episódios, então eles gastaram essa onda. Mas pra gente ir um pouco além, falar um pouco além da música, além de todos os elogios técnicos que a gente pode fazer, né? Bebop parece que foi um conceito artístico mesmo, cara. Eu sinto que o cara tinha muito uma vibe, ele tem uma mão muito firme no que ele quis fazer até o final, assim. Tanto que a gente tem remake do live action e tal, mas claramente é um projeto com começo, com meio, com fim. Ele contou o que ele queria, ele chegou no ápice dele e ele fechou esse projeto. Não tem Cowboy 2, não tem Cowboy Shippuden, ele realmente tinha uma ideia pra aquela história. Da minha defesa, assim, do Cowboy Bebop enquanto um dos melhores animes de todos os tempos, assim, o Cowboy Bebop, ele é claramente um anime que foi pensado em todos os mais, assim, intrínsecos detalhes. Então, tipo, a abertura, o ritmo da abertura, o ritmo dos episódios, a composição dos personagens, o que cada personagem representa e tal. Então, pra mim, eu acho que ele é um dos animes, assim, que de longe melhor representa o potencial de um anime, assim, se ele for bem pensado, se ele for pensado com um conceito. Assim, o Cowboy Bebop tem seus problemas, tipo, claro, não tá isento disso, mas eu acho que, tipo, enquanto composição artística, né, eu não sou nenhum grande conhecedor de jazz, mas o estilo bebop, né, no jazz, ele tem características muito específicas, ele é facilmente reconhecível, assim, então ele tem um tempo muito rápido, ele tem mudanças de acorde, ele é complexo, né, ele é virtuoso e tal, ele tem mudanças de tom e tal. Isso é representado no anime, então, como o Terça falou, os episódios têm nomes de música, mas nos animes também a gente tem progressões que variam durante o episódio, né, então a velocidade dos episódios e tal, a própria trilha sonora durante o episódio é caracterizada pela trilha sonora e tal. Então, pra mim, quando eu gosto de olhar o Cowboy Bebop, eu gosto de olhar ele como essa obra de arte, e esse talvez seja um dos grandes erros que levaram ao, digamos assim, esse fracasso que foi o live action. A gente não vai focar no live action agora porque ele é horrível, não faz jus à obra que é o Cowboy Bebop, mas quando a gente pensa em anime, quando a gente pensa construção de universo, quando a gente pensa em construção narrativa, até como consegue fugir da história linear da jornada do herói, porque isso pra mim é incrível no Cowboy Bebop. Eles não se apegam ao que, digamos assim, a fórmula normal de um anime, né? A gente vê no Spike, que é o protagonista da história, ele não tem essa jornada do herói. Ele não tem esse arco de desenvolvimento pra depois cair, pra redenção e não sei o quê. Ele é um personagem que a trama da história dele já foi feita. A gente só vai ver a conclusão em 4 episódios no total, que é no meio do anime a gente tem uma dupla de episódios que foca mais na história dele, sem ser, né, são diretas sobre a história dele e pro final. De resto, assim, a gente mal sabe da história dele, a gente vai pegando pedaços e tal, e é mais, tipo, como ele vai lidando com as contradições da história dele, que depois a gente sabe o que aconteceu. Então, pra mim, assim, a fotografia do anime, a trilha sonora, tudo é impecável, impecável. A única crítica que eu faço ao Cowboy Bebop, que é a única coisa que pra mim de fato envelheceu mal, que é uma tendência dos animes dos anos 90, e é uma tendência inclusive dos animes até hoje, é as personagens femininas. É um clássico da indústria do anime, que é a hipersexualização, por exemplo, da Faye, que, assim, beira o ridículo, assim, algumas roupas que ela usa, a roupa dela, né, a roupa usual dela é ridícula, assim, você olha e fala, mano, que... Mas, enfim, eu acho que é o único ponto que eu diria que envelheceu muito mal, mas de resto, nossa, não tenho o que falar do anime, assim. Eu achei que você ia falar que os momentos de 3D envelheceram mal. Tem umas horas que tem umas naves, uns satélites 3D. Mas, sim,
Concordo. Eu acho que na Faye, especificamente, pra gente fechar só esse ponto mesmo, ela é meio que uma femme fatale, né? Então ela usa da sexualidade pra enganar os caras. Eu acho contextualizado, pelo menos a parte das roupas, mas não tem como negar. Tipo, tem 1 milhão de takes que, tipo, você vê quase dentro do sutiã dela e isso não contempla a cena. Ela podia só ser uma femme fatale, mas a câmera não sexualiza ela, né? A câmera sexualiza. Que é padrão, ia dizer padrão anime até hoje em muitos sentidos, mas concordo, é uma pira que quando você tem um pouco mais de bom senso, vamos dizer assim, dá uma incomodada. E pra gente fechar essa parte técnica e entrar um pouco mais nas nuances do anime, eu imagino que eu e o Frog, a maioria das pessoas talvez tenha visto dublado, não sei se você que tá aí veio legendado. Cara, a dublagem é impecável. O Spike com a voz do Guilherme Briggs, ele tem uma voz meio despreocupada, assim, que eu acho que contempla bem. Eu acho que é um anime que tem que ser visto dublado, porque eles falam uns palavrão de vez em quando, que eles são uma coisa meio... Eu não sei qual é a palavra que eu quero usar aqui, meio não formal mesmo, né? Porque eu acho que o Bebop fala muito sobre o mundano, sobre o alheio à sociedade, em muitos sentidos. E eles têm a dublagem impecável, assim. Eu recomendo muito, se você vai assistir no Netflix, seja onde for, você vê dublado, que eu acho que é um charme à parte, assim, do anime. Mas... o Frog colocou aqui na pauta, eu acho que vai ser da hora discutir isso, que a gente pode entrar nessa vibe assim. Quando a gente tenta definir o anime, que a gente falou, é difícil definir esse anime só pelo que acontece, né? E eu conheço uma galera também que já falou que ele é cyberpunk. Eu acho que ele tem elementos de cyberpunk, alguns episódios são um pouco mais agressivos, mas eu diria que não. Eu diria que ele é um faroeste espacial. Eu acho que tem um pouco de diferença, assim. Ele me lembra mais um Flash Gordon, umas questões. Mas, por exemplo, o Jet, que é um dos protagonistas, né? Ele tem um braço inteiro robótico, que é uma coisa que a gente associa. E nós temos um episódio que toda a discussão do episódio é se o ser humano vai transcender ou não pra virar um ser de internet. Cara, 98, tá ligado? Tipo, essa porra tem 20 anos e hoje é uma coisa muito mais realista nessa discussão. Mas é o episódio inteiro que foca no que não importa muito o seu corpo na realidade, mas o ser humano vai transcender no que a gente chama de internet, numa rede alheia, né? Isso é super cyberpunk. E, como eu falei, o diretor, ele depois dirigiu 2 episódios de Animatrix, que é o auge de uma estética cyberpunk, né? Mas eu diria que, no geral, ele, por exemplo, as armas e muitos conceitos e tal... são coisas retrô. Eles usam armas de verdade na prática, né? Armas do nosso mundo. Tem uma discussão mais de cowboy, de velho oeste, assim. Mas é uma discussão boa, porque eu acho que justamente por ele ser experimental, o anime se permite ser um pouco de tudo. Como eu falei, tem um episódio de terror, e pra mim um dos melhores episódios que tem é um episódio de terror, por exemplo. Aí, assim, eu vou gentilmente discordar de você, porque eu acho que o anime é cyberpunk. E assim, eu não acho que ele entra em todos os mínimos critérios do cyberpunk em si. Eu não diria que, por exemplo, ele é um Animatrix da vida e coisa assim. Mas eu acho que ele captura tantos elementos, os elementos principais que eu diria, assim, do cyberpunk, tanto em temática, quanto em estética, quanto em parâmetros de criação de universo, de mundo e tal. Porque, assim, por que eu gosto de pensar dessa perspectiva? Porque, pra mim, o Cowboy Bebop, ele é essencialmente um anime sobre um mundo distópico, capitalista, intergaláctico. Ele é essencialmente esses personagens que estão vivendo meio que, não à beira da sociedade, mas eles estão vivendo nas falhas da sociedade. São caçadores de recompensa, ou seja, eles vão atrás de pessoas que são criminosos na olhada daquele mundo e que as forças usuais, né, de repressão não estão conseguindo lidar, não estão conseguindo, tipo, enquadrar. Aí entra todos os parâmetros daquela sociedade decaída de uma sociedade cyberpunk, né? Então, alta criminalidade, extrema concentração de riqueza, o uso de tecnologia sempre voltado para as classes mais ricas, etc. Então, tipo, a gente vê pequenas nuances disso, de quando tem uma contraposição entre um episódio que eles estão num cassino intergaláctico hiper luxuoso, que a galera gasta milhões, e no episódio seguinte eles estão basicamente num mundo deixado a virar desértico por exploração ambiental e tal. Então, tipo, eu acho que essa composição de narrativa, junto com a construção de mundo e as temáticas que eles abordam, pra mim é o que talvez melhor entre na estética cyberpunk, não necessariamente naquela visão que a gente tem do, sei lá, do anime cyberpunk mesmo, ou, sei lá, do Blade Runner da vida, mas eu acho que, tipo, pra mim é uma outra visão do que pode ser um cyberpunk da vida e não necessariamente cair naquelas coisas ultra futuristas, assim, da vida. Mas eu entendo a sua posição, eu consigo também ficar em paz com uma definição de faroeste espacial. Mas eu acho que toda a compreensão que se dá ali a partir do completo do anime, pra mim, cai na visão cyberpunk de mundo, assim. Não, eu achei interessante porque você descrevendo pra mim, como eu falei, me lembra o Velho Oeste, porque me parece uma sensação de o mundo deles existe capitalismo, isso é bem forte. Eles estão tão distantes, né? Porque existe Marte, existe a Terra, existe satélites, asteroides, vários lugares, né? Não existe um governo central. Existe polícia, a gente sabe que existe polícia, até porque eles entregam as pessoas pra polícia, mas eles são caçadores de recompensa. Então, assim, e é interessante porque pra mim isso é muito Velho Oeste, o caçador de recompensa, né? Mas pra gente entrar numa coisa mais minuciosa, assim, é o próprio conceito de um caçador de recompensas, que tem em Star Wars, tem em Velho Oeste, tem aqui.
é o Estado assumindo que ele não sabe lidar, ele não consegue mais lidar com as coisas. Então ele vai dizer assim, mano, qualquer um, e tipo assim, você não tem que ter treinamento, você não tem que ter nada, tipo, qualquer um que conseguir pegar esse filho da puta aqui, vivo ou morto, né? No Bebop eles têm que estar vivos sempre, interessante. Mas no Velho Oeste era vivo ou morto essa ideia, né? Se você pegar esse cara e resolver essa mazela social pra sociedade, que é matando a pessoa, você resolver ela pra gente dá uma recompensa. E um dos meus episódios preferidos, que tem uma piada com tudo isso, eles se chamam cowboys, que são os caçadores de recompensa nesse universo. Mas tem um episódio que tem um cowboy de verdade. Cara, esse episódio é maravilhoso. E o cara, tipo, ele entra num restaurante em cima de um cavalo, e quando os personagens aparecem, eles têm as músicas temas, né? E esse maluco do cavalo, ele assobia a própria música tema. É maravilhoso. Pra mim, o melhor episódio do cavalo. E ele dá essa ideia, tipo assim, mano, se vocês são caçadores de recompensa, tipo, foda-se, que cada um, né? Tipo, qualquer um pode fazer o que quiser pra pegar esse cara, é óbvio que vai surgir uma galera maluca. É óbvio que vai surgir gente que tá ali pra se divertir. E esse episódio é um episódio onde eles causam um puta de um dano colateral, que é uma coisa que eles fazem em 90 dos episódios, eles fodem metade do rolê, eles destroem um prédio, eles sem querer matam uma galera errada, eles fodem, tipo, umas naves. Quase todos os episódios eles destroem metade do rolê pra conseguir pegar o alvo deles. E assim, mais da metade dos episódios, o alvo deles acaba morrendo. Às vezes sem querer mesmo. Tipo, às vezes alguém mata sem querer. Mas, tipo, em vários episódios eles causam um dano, matam o procurado e não conseguem a recompensa, né? Então eu gosto muito dessa ideia que, tipo, eles são um pouco atrapalhados ali. É muito nítido que esse sistema não necessariamente funciona, mas é o que tem, né? Porque é um mundo onde a justiça não é centralizada, ela tenta existir. E eu gosto do cyberpunk que o Frog coloca, eu entendo, tipo assim, é ultra capitalista, né? Você tá disposto a se fuder e fazer o seu ganha-pão, né? E uma das cenas mais recorrentes, é a primeira cena do anime, que é uma das que eu mais gosto, assim, é que eles estão sempre fugindo de dinheiro. Não importa quantas coisas eles façam, os nossos dois personagens, depois a galera que tá com eles sempre estão contando moeda pra sobreviver, eles sempre tem que pegar mais um cara pra conseguir pagar as contas, né? Então você vê que não é uma vida boa. Não uma vida luxuosa, né? Então eu diria que, não sei se, assim, proposital não é o foco do anime, eu diria, mas a crítica capitalista, ela perronda quase todos os episódios, assim, de que eles estão sempre na merda, não é um emprego necessariamente digno, mas é o que tem, e eles não se veem fazendo outra coisa, né? Então eles vão seguindo. Além disso, Alice nunca perdeu um jogo e sempre venceu sem trapacear, era uma vencedora nata. E como é que você sabe que ela nunca trapaceou? Eu ouvi dizer que você tem uma dívida bem alta. Diga, com quem prefere lidar? Com a polícia ou com o meu estabelecimento? Tem um ponto que eu acho que é interessante a gente pensar, até pela narrativa dos protagonistas, que tanto o Jet quanto o Spike são figuras que estavam em lados opostos da legalidade desse universo, né, da legalidade burguesa desse universo, que é, enquanto o Jet era um ex-policial que sofreu um atentado à vida e teve que sair da corporação por causa de um parceiro que era corrupto, o Spike, ele fazia parte de uma máfia, de um crime organizado da máfia daquele universo, né, que controlava o tráfico de drogas e, enfim, coisas assim. E eles representam lados opostos dessa legalidade burguesa, que depois os dois, cada um saindo desses dois mundos, se juntam pra viver nessa terceira, digamos assim, marginalidade da sociedade burguesa. E, assim, faz sentido que os dois saíram desses lados. Eles vivem agora com essa renda que fica meio fora do sistema, tanto que o Spike dificilmente fala da história dele e tal, a gente não vê também. O Jet, ele só aparece meio surpresa pros ex-policiais e tal. Então, assim, esse sistema, pra mim, olhando o Cyberpunk, pensar nisso, pra mim, é ótimo. Pensar porque o Cowboy Bebop fala, a justiça burguesa não funciona. Essa é a mensagem. É sobre esses caras têm que ajudar a polícia a conseguir fazer o que eles se propõem a fazer e não conseguem fazer. Isso é óbvio, é a história de todo o cyberpunk, ultracapitalista, que, né, a gente já sabe um pouco da fórmula, mas ainda assim, eu acho que esse anime trata isso de uma maneira, como o Terça falou, mundana. Tipo, eles não estão romantizando, eles não estão glamorizando a vida desses caçadores de recompensa, pelo contrário, eles mostram toda hora eles tendo problemas pra se financiar, pra sobreviver. E pra mim, um dos melhores episódios é quando eles já estão os 4 personagens principais, então tá o Jet, Spike, a Faye e a Ed, e eles estão completamente sem comida, eles param num planeta e eles vão atrás de um cara que trafica cogumelos, e a Ed consegue arranjar pega esse cara e o cara troca a liberdade dele por uma sacola de cogumelos que na verdade era só shiitake.
Mano, esse episódio, pra mim, além de engraçado, é que eu acho ele muito engraçado, esse episódio, que ele é bem pateta, não sei o que, eu acho que tem uma discussão interessante sobre o próprio tráfico de drogas, assim, de como, independente do contexto, desse ultracapitalismo, etc., isso vai continuar acontecendo, porque a justiça burguesa não dá conta de lidar com isso é uma coisa que vai acontecer à margem do sistema burguês, e é muito louco que é isso, é continuamente criminalização, não à toa o personagem retratado, assim, eu acho que, eu não sei, aí entra aquela dúvida, se é uma nuance que ele realmente quis intencionalmente colocar isso, ou se é puro racismo mesmo, que é o personagem que é o traficante, é o personagem negro, e aí a outra caçadora de recompensa que tá atrás desse traficante também é uma pessoa negra, mas aí, não sei, fica esse questionamento, eu não sei chegar a uma conclusão sobre isso, não quero afirmar nada sobre isso, mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Mas, assim, eu gosto dessas questões que surgem no anime quando a gente começa a pensar exatamente qual é a proposta que ele quer representar ali. Então, se ele tá fazendo um episódio sobre tráfico de drogas, e são caçadores de recompensa, e os cogumelos, teoricamente, valeriam muito mais do que qualquer recompensa, não sei o quê, enfim, eu acho que tem uma reflexão muito legal, em todo episódio acho que tem coisa assim. Normalmente são nuances, claro, né, porque, como eu falei, o anime não é muito linear, ele não é muito, tipo, explícito, mas ainda assim eu acho que é muito bom as coisas que ele coloca ali pra representar cada coisa. E pra vocês terem uma ideia, esse episódio dos cogumelos é um episódio majoritariamente de comédia. Um episódio pra você dar risada nele inteiro, né? Mas tem dentro disso uma crítica a consumo ilegal de drogas e polícia, né? Assim como eu falei, do nada tem um episódio exatamente inspirado... Exatamente, nada é foda. Tem um episódio completamente inspirado no Alien. Porque eles estão numa nave, tem uma criatura na nave que vai pegando um por um, né? E aí é interessante que, assim, a fotografia muda, o audiovisual ali muda, toda a trilha sonora e tudo muda pra virar um filme de terror. E tem outros 2 episódios, como um focado em bioterrorismo, né? Em pessoas que defendem o meio ambiente, e do nada, começo, meio, fim, fechou, né? Mas tentando traçar uma linha geral, e é por isso que eu acho também que tem a ver com o Velho Oeste, porque pra mim isso é muito uma história de Velho Oeste. Eu não sei se é uma história sobre redenção, mas com certeza é uma história sobre passado. Todos os 4 principais, vamos dizer assim, né, a bordo da Bebop que vão ficar lá, eles não lidam, não sabem ou não querem lidar com o seu passado, e todas as vezes que algum deles tem um episódio focado pra ir resolver alguma coisa, né, qualquer um dos personagens, tirando o Ed, que é a pessoa mais bem resolvida de alguma forma ali, mas por ser uma criança, talvez, imagino. Os outros 3, toda vez que alguma coisa do passado volta, eles ficam extremamente agressivos, eles vão resolver isso sozinho, eles não aceitam que os outros participem dessa resolução de problema, né? Tanto que eu acho que quase todas as vezes que eles vão resolver alguma coisa, eles vão sozinhos nesses episódios, porque eles não resolveram o passado, não lidaram com o passado. Alguns parecem mais bem desenvolvidos do que outros ali. O Jet tem um episódio inteiro voltado na ideia de que ele guarda um relógio que tá parado. O relógio quebrou há muito tempo porque ele nunca se desfez daquele lugar. O tempo parou pra ele, mas o tempo naquele lugar continuou. As pessoas viveram as vidas, só que ele nunca saiu, né? E toda a discussão do Spike, que até o final, até, vamos dizer assim, o último episódio, a gente não sabe nada sobre ele. A gente não sabe da vida dele. A gente sabe que ele era um cara que tinha umas conexões estranhas, ele sabe lutar, o que nesse universo ainda é uma coisa incomum. As pessoas desse universo não lutam tão bem quanto ele, e ele entende muito de rua, de máfia, então você entende os passados, e pra mim é uma história sobre lidar com o passado. Eu não acho que é resolver, porque a resolução dos personagens no final do anime pra mim não necessariamente é uma resolução com o seu passado, mas é sobre tentar aceitar como o nosso passado nos magoa, né? E quando você não lida, o passado volta, porque eles são atingidos pelo passado a todo momento. Mas é maravilhoso, assim, é uma história sobre as pessoas tentando viver, tentando se encontrar, e o anime dá uns momentos muito engraçados, e depois seguidos de um momento contemplativo, até porque eles estão sozinhos no espaço, então você vê muita estrela, muita luz, e eles pequenos ali. Mas eu acho interessantíssimo, assim, porque se torna uma história sobre resolução com você mesmo através do seu passado, e eu acho que ninguém vai assistir um anime de navinha esperando isso. É isso que me intriga muito, assim, Bebop. Eu quero ir um pouco além disso que você falou, porque eu concordo com você, é uma história sobre passado e redenção, mas eu acho que é principalmente uma história de passado não resolvido. Todos os personagens têm uma questão não resolvida em seu passado, seja o maior que for. Então, por exemplo, o Jet, ele foi, né, ele sofreu aquele atentado e tal, no final ele nem sabia que tinha sido parceiro dele, ele descobre num episódio. O Spike tem, né, como eu disse, é o protagonista, a gente descobre a questão dele lá com a máfia, não sei o quê. Ou a Faye mesmo, que, enfim, foi congelada e sofre um golpe financeiro, e aí meio que não sabe quem ela é, e não sei o quê. Eu acho que tudo é uma questão deles terem um passado não resolvido, e aí eles têm cada um tem a sua trajetória de redenção, né, entre aspas, né, de resolução do seu passado, de diferentes formas, de diferentes maneiras, todas elas sempre individualizadas e tal, e aí tem até a surpresa de quando a Faye e o Jet ajudam o Spike, não sei o quê. Mas é que, de uma maneira mais ampla, assim, eu acho que é interessante pensar isso, porque ao mesmo tempo que eles são parte da mesma nave, eles cada um
um tem a sua história não compartilhada um com os outros, mantidas em segredo, tipo, intencionalmente, buscando cada um, buscando entre aspas, porque às vezes não tem nenhuma busca ativa, mas buscando a resolução de maneira individualizada e tal, e eu acho que isso denota ainda mais ainda desse ultracapitalismo, assim. Mesmo vivendo juntos, eles estão sozinhos, vivendo com o seu passado e buscando a sua redenção de maneira individual. Eu acho que eu iria nessa linha, assim, eu gosto muito dessa visão, que pra mim aí tem, de novo, mais uma nuance do anime. Inclusive, eu não vou dar tanto spoiler, assim, do final, mas eu acho que varia principalmente como você interpreta o destino final de um personagem ali, mas eu considero um destino pessimista. O passado bate a porta dele, ele larga tudo pra ir lidar com isso, e eu acho que é um final ruim. Tem gente que acha interessante o final dele, acha um final catártico, talvez, mas eu olho e falo assim, cara, eu senti um final punitivo, justamente porque ele é o personagem que mais negava o passado. Ele não falava sobre isso, ele não queria saber sobre isso, ele não lidou com o passado, igual os outros personagens, gostando ou não, né? Eles foram tentando lidar e resolver aos poucos, né? Buscar o que eles queriam ali. E eu encaro o final como uma punição pra isso, assim. O passado foi até ele e ele não conseguiu, ele entrou num pesadelo ali, né? Mas pra gente, que já vai dar o nosso tempo, a gente fechar o último ponto que eu queria de Bebop, assim, que é uma coisa muito específica, sobre consumo de animes, né? Sobre como consumir um anime, assim. Bebop me tocou de um jeito muito diferente. Eu acho que tem outros animes que já me tocaram de formas parecidas, mas Bebop tinha uma coisa muito específica, assim. Eu não queria acabar. Inclusive, eu falei pro Frog que eu já tinha assistido um pedaço antes e eu parei de assistir porque um dia ia acabar Bebop. Dessa vez eu tive que assistir inteiro pra gente fazer o episódio, né? É o único anime que eu vi na minha vida que eu desliguei o celular pra assistir, eu fechei todas as abas, eu deixava a aba do Bebop pra assistir, assim, porque eu exigia de mim assistir com atenção. Mas a minha linha é até uma outra, assim. Tipo Naruto, ou qualquer outro anime de shonen da temporada. Naruto, One Piece, Demon Slayer, que a gente tem muitos episódios, né? Porra, One Piece tem 1000 episódios. Eu vejo One Piece comendo, eu vejo One Piece com sono, eu vejo One Piece com o celular na mão, né? Eu falo que o Bebop, ele é diferente por isso, assim. Eu não acho que é um anime pra você ver 2 episódios num dia. Eu acho que é um anime que você deveria ver um por semana, você devia ver, às vezes, um de vez em quando. Às vezes dá pra ver até fora de ordem, no meio da situação, tirando os episódios chaves, né? Mas eu acho que ele vai numa contramão proposital, a forma que eles desenvolveram e entregaram essa obra pra gente. Eu não acho que ele é um anime pra ser consumido, como a gente fala de One Piece, entre os outros. Eu acho que ele é um anime pra ser degustado. Se eu pudesse esquecer Bebop e reassistir, né, eu veria um episódio por semana. Ia ver o Cowboy Bebop ao longo de 26 semanas, porque eu acho que ele é muito específico, assim. Eu acho que ele é um anime que ele não enjoa se você ver ele numa tacada só, mas eu acho que ele te permite nuances, e eu tô doido pra passar, sei lá, uns 8 meses e reassistir, porque eu sei que tem muito detalhe, tem muita coisa que a gente não pega na primeira, tem um anime de muita reflexão. Então, assim, estou ensinando as pessoas como consumir uma obra? Estou. Eu acho que eu consumi melhor que elas. Enfim, sinto muito se você tá ouvindo isso. Eu acho que eu vejo anime melhor do que você. Mas a questão que eu quero trabalhar é isso. Eu acho que Bebop sai um pouco dessa linha. Eu acho que ele merece ser visto com calma, com atenção, com carinho, com parcimônia, vou usar essa palavra aqui. Eu acho que ele sai da média, assim. O Mob tinha um pouquinho disso, mas o Mob eu queria ver tudo de uma vez, assim. Mas eu não me lembro de nenhum outro anime na minha vida que eu quis assistir tão espaçado e parar e repensar algumas coisas que eu assisti pra depois conversar. E pra fechar, pro Frog dar o ponto dele também sobre isso, meu único peso sobre isso é que eu acho o Bebop um pouco underground, assim. Todo mundo que gosta muito de anime fala de Bebop, mas eu não vejo pessoas alheias a anime. Ele não é tipo um Akira, sei lá, que todo mundo assistiu mesmo não gostando de anime, tá ligado? Eu sinto que ele é tipo, depois que você já viu todos os shonens que você queria, aí você vai pro Bebop, assim. Ele é a arte dentro do anime, tá ligado? Nesse ponto, eu concordo com tudo que você falou. O meu ponto aqui com o Cowboy Bebop, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu assisti. Eu já reassisti o Bebop algumas vezes, mas eu queria, na real, voltar pra ter a primeira experiência. Eu queria poder assistir pela primeira vez de novo. Porque eu acho que pra quem não conhece a obra e for assistir agora, assim, eu faço essa mesma recomendação. Não precisa ser uma semana, mas se permita assistir do jeito que você acha que você tem que assistir. Então, pô, você assistiu uns 2, 3 episódios e, ficou com a reflexão e tal, e quer parar de assistir pra ficar pensando e tal, mano, faça, porque você não vai perder a experiência. Não é um anime que você tem que, engolir tudo pra saber o final e tal, porque é isso. A delícia do Cowboy Bebop é que ele muda o tempo, ele varia o tom e tal, então é legal você assistir ele aos poucos, esse pedaço não é tão linear, então você também não sente aquele negócio de, tipo, eu preciso descobrir o que acontece no próximo episódio, porque o próximo episódio é uma história completamente diferente. Então não tem esse negócio do cliffhanger, sabe? Pra você precisar ver o próximo em seguida. Então é isso. Eu reitero esse meu ponto. Eu acho que ele claramente foi pensado pra isso, pra ser assistido de uma maneira diferente do que se normalmente se consome animes. Então, a minha recomendação, obviamente, é que vocês assistam. Eu acho ele uma obra ótima. E que vocês assistam, tipo, em como vocês acham que vocês têm que assistir. Quando vai se sentindo na moral e vai refletindo sobre o anime, porque tem muita coisa e eu acho ele muito legal. Além dele ser legal e bonito de ver,
a trilha sonora é maravilhosa, então presta atenção na trilha sonora também, escute as músicas, porque elas estão te dizendo também alguma coisa sobre o episódio e tal. Então, é meio isso, assim. Então, pra fechar o episódio de hoje, eu só queria deixar essa recomendação pra vocês, porque eu acho que é um anime que vale muito a pena, o anime, não o live action não vale a pena, mas um anime que vale muito a pena, eu recomendo muito, ele tá em todos os streaming maiores, quer dizer, acho que ele tá na Netflix e no Crunchyroll, então, tipo, é de fácil acesso, você já tem uma dessas plataformas, e eu acho que ele esteticamente é muito legal, muito bonito, a trilha sonora vale muito a pena, até você ouvir depois a trilha sonora separado, ouvir as músicas que os episódios têm nome também é muito legal, recomendo tudo isso, e mergulhem de cabeça no Cowboy Bebop, porque ele realmente vale a pena. Então é isso, queridos, espero que vocês tenham gostado, esse foi talvez o episódio mais legal que a gente fez pra mim, assim, do mais gostoso de falar sobre, falaríamos umas 10 horas sobre, e se você quiser ver uma pilha em looping de Cowboy Bebop, que eu vi todos os episódios e nunca me enjoou, é a abertura e o encerramento, bota no YouTube só a abertura pra assistir de sacanagem, assim, eu queria acordar de manhã com essa abertura. Muito obrigado e boa noite. Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular, não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né, eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Claymore.